O canal Reinando em Vida convida você a se tornar um colaborador. Semeie em nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos e dublagens para a edificação do corpo de Cristo. Esse é um ministério independente e por isso precisa da sua participação. Seja um multiplicador dessa visão, curtindo, compartilhando o vídeo com mais pessoas e ofertando para a manutenção do trabalho missionário. Bem-vindos de volta a esta sessão que vamos abordar a meditação na Palavra de Deus. Nós acabamos de ler o Salmo 63, pelo menos a maior parte, mas vamos voltar e ler novamente porque eu quero que você receba o impacto total dos versículos. Salmos 63, verso 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Cedo, isso significa cada dia te buscarei, minha alma tem sede de ti, minha carne anseia por ti em uma terra seca e sedenta, onde não há água, para ver o teu poder e a tua glória, assim como te vi no santuário. Porque a tua bondade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto eu viver, levantarei as minhas mãos em teu nome, e a minha alma ficará satisfeita com tutano e gordura, e a minha boca te louvará com lábios alegres. Você percebe que ele está se referindo como ele busca a Deus pela manhã? Todas essas coisas fazem parte. E é exatamente como Smith Wigglesworth começava o seu dia. Todos os dias minha alma ficará satisfeita com tutano e gordura, e a minha boca te louvará com lábios alegres. Meditarei sobre ti nas vigílias da noite. E aqui observe que ele já nos mostrou que ele começa o seu dia e termina o seu dia meditando na palavra de Deus. Entende? Tanto a noite quanto o dia. Então a noite ele termina, verso 7. Porque tu tens sido meu socorro, portanto na sombra das tuas asas eu me alegrarei. Aqui está mostrando como ele vive isso. Mostra a manhã, a noite e mostra como ele vive o seu dia, a sua vida, adorando a Deus, em comunhão com Deus. Mas agora quando ele fala sobre de manhã, onde diz, minha alma ficará satisfeita, te bendirei enquanto viver, levantarei as minhas mãos, minha boca te louvará. Isso é tudo pela manhã, ele fazia isso para começar o dia, e depois ele terminava o dia também meditando na palavra de Deus. No Salmo 77, no verso 12, diz, eu também meditarei em toda a tua obra e falarei dos teus feitos. Vou pensar, falar sobre isso comigo mesmo, falar sobre isso com outras pessoas, estar continuamente a tua palavra na minha boca. Você percebe primeiro que é preciso disciplina, domínio próprio para ser capaz de fazer isso, mas você também pode saber que fomos ordenados a fazer isso. Você verá no Novo Testamento onde se refere a isso. É um dos princípios básicos. Se Deus nos ordena a fazer algo, Ele nos capacita a fazer. Amém? Agora observe o que ele diz no Salmo 77, verso 12. Eu também meditarei em toda a tua obra e falarei dos teus feitos. Lembre-se, todas as vezes que você ver a palavra meditar, você precisa adicionar, murmurar, falar consigo mesmo, pensar sobre, se alimentar disso. Todas as definições de meditar, ok? Não significa sentar com as pernas cruzadas, emitindo um som estranho pela boca. Não é isso. Não é isso que significa. Há um propósito. Quando você está meditando, você não está tentando remover, você não está tentando invalidar a sua mente ou esvaziar ela. Você está propositalmente enchendo sua mente com a palavra de Deus. Agora, talvez seja uma coisa boa que no budismo Zen, todas essas outras pessoas meditem da maneira que fazem, tentam esvaziar suas mentes, porque estão cheias de lixo. Eles precisam realmente esvaziar a mente deles, mas devem encher-se da palavra. Salmo 119, verso 15. Eu meditarei nos teus preceitos e terei respeito pelos teus caminhos. Observe que ele coloca ter respeito aos seus caminhos bem ao lado de meditar nos teus preceitos. Se você não meditar nos teus preceitos, provavelmente não respeitará os caminhos do Senhor. E você precisa perceber repetidamente, ele diz, vou meditar sobre essas coisas.
vou pensar sobre, vou falar sobre. Isso é um estilo de vida que diz constantemente o que Deus fala. Agora, se você fizer isso, isso vai gerar em você uma mentalidade positiva. Mas não pense que uma mentalidade positiva por si só, você pode dizer, eu não preciso fazer isso porque eu já sou uma pessoa positiva. Não, você precisa fazer isso. Não apenas pela sua própria positividade, porque você vai decepcionar a si mesmo em algum momento. Deus não diz aqui, no Antigo Testamento, esse é o número 7.878 em hebraico, no dicionário Strong, a palavra meditar, siak, significa ponderar, conversar consigo mesmo, entenda isso. Nós somos ordenados a falar, entre aspas, sozinhos. Provavelmente sempre lhe disseram, como quando falavam para mim quando eu era criança, que apenas pessoas loucas falavam consigo mesmo. A palavra de Deus são para os loucos, ok? Se você quer, se você deseja... Eu estava conversando com uma pessoa um dia e ela disse, você não fica sozinho, solitário? Não tem um monte de gente por perto, esse tipo de coisa? Eu respondi, está brincando? Eu tenho pessoas por perto o tempo todo. Mas honestamente, e eles estavam falando no ministério, eles estavam contando sobre algumas de suas experiências e como eles encontram pessoas que eles perdem seu tempo, vamos colocar dessa forma, dizendo coisas bobas e coisas que não importam, e esse tipo de coisa. O moço me disse, se eu quiser ter uma conversa inteligente, eu tenho que falar comigo mesmo. E eu pensei, você precisa sair mais. Ok, então aqui no Salmo 1, na verdade vou ler o resto aqui. Conversar consigo mesmo, portanto, em voz alta. Ouviu isso? Conversar consigo mesmo, o que significa falar em voz alta, pronunciar. É traduzido como comunhão, reclamar. Se você vai reclamar, reclame apenas com Deus, não reclame com todo mundo. Sua reclamação deve ir para cima, não para baixo. Ok? Declarar, meditar, absorver pensamentos. Absorver significa pensar, orar, dizer, falar. Se a palavra absorvido significa pensar. E quando você adiciona o prefixo a uma palavra, significa não. Então, significa sim, você pode procurar exatamente o que divertir, mas não é assim que é usado. Mas esse é o verdadeiro significado da palavra. Divertir é não pensar. É por isso que diversão é ir ao cinema. Isso é uma diversão, porque você não vai lá para pensar. Você vai lá para fugir, na maioria das vezes. E, sinceramente, eu não entendo isso. Eu não quero escapar da minha vida. Minha vida é boa, Deus me abençoou. Eu posso viver dessa maneira, pensar dessa maneira, falar dessa maneira, fazer essas coisas. Eu não quero escapar disso, amém? Na verdade, levou anos para encontrar isso. Eu não quero sair do caminho. Também, no Salmo 119, verso 148, os meus olhos antecipam as vigílias da noite para que eu possa meditar na tua palavra. A palavra antecipar aqui, novamente, é uma palavra antiga e nós usaríamos a palavra antecipar, ou poderíamos dizer, os meus olhos antecipam as vigílias noturnas. Em outras palavras, estou acordado antes que as vigílias noturnas terminem o seu turno. É basicamente isso. E literalmente significa que eu possa meditar na sua palavra. Em outras palavras, eu estou acordado antes que a noite acabe para que eu possa meditar na sua palavra. Então é assim que ele começa o dia. Meditando nos preceitos do Senhor. Esta é outra forma que também é traduzida. Então a chave aqui é que, na verdade, Davi está dizendo, estou fazendo isso. Em outras palavras, eu não preciso ser chamado, eu faço isso, eu sou proativo, eu prossigo com isso. Então ele diz, eu não preciso ser estimulado a fazer isso. Ele diz no verso, novamente, ele diz no verso 62 do Salmo 119, à meia-noite me levantarei para dar graças a ti por causa dos teus justos juízos. Observe, quando chegou a meia-noite, eles já estavam dormindo profundamente. Porque quando escureceu, eles foram dormir, a maior parte. Então ele diz, mas vou me levantar. Posso estar na minha cama à meia-noite.
mas vou me levantar apenas para agradecer, apenas para me alegrar, apenas para te louvar. Isso é um esforço, isso é disciplina. Eu me lembro quando me casei, ainda ensinava artes marciais, treinava e tal. Eu me lembrava de quantos exercícios eu fazia naquele dia, e se eu não tivesse feito, o número que eu tinha definido, mesmo depois de ir para a cama, muitas vezes eu pensava, eu não fiz minhas flexões, não fiz meus abdominais, eu levantava e ia fazer. Por quê? Por causa da disciplina. E você precisa ser alguém disciplinado. Não só no espiritual, mas fisicamente. Mas não apenas no físico, também no espiritual. Então, no Salmo, capítulo 5, no verso 1, diz: Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, considera a minha meditação. Em outras palavras, pense sobre o que eu estou pensando, é o que ele diz. Considere minha meditação. Escuta a voz do meu clamor, meu Rei e meu Deus, porque a ti orarei. Minha voz tu ouvirás de manhã. Entende? Você vai ouvir minha voz pela manhã. Ó Senhor, pela manhã direcionarei minha oração a ti e olharei para cima. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na perversidade, nem o mal habitará contigo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, eu vou fazer isso de manhã, eu vou clamar a você. Preste atenção na minha meditação. Ele diz, ouça a minha meditação, pense na minha meditação. O que ele está dizendo? Estou meditando pela manhã. Ouça a minha meditação, ouça a minha voz, ouça o que eu estou dizendo para ti. Ouça as palavras que estão saindo da minha boca. E então ele diz, porque você é um Deus, você não é um Deus que tem prazer na maldade. Ele está relacionando não meditar com maldade, ok? O que ele está dizendo é, eu me proponho, assim que me levanto, a meditar na sua palavra, para que eu não tenha maldade em minha vida, ao longo do dia. Então todas essas são proteções, isso entra em tantos níveis diferentes em nós. Agora, novamente no Salmo 119, verso 160. A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Príncipes me perseguem sem causa, mas o meu coração fica de pé em reverência à tua palavra. Me alegro com a tua palavra como alguém que acha um grande despojo. Odeio e abomino a mentira, mas eu amo a tua lei. Agora veja isso aqui. 7 vezes ao dia. 7 vezes ao dia te louvo por causa dos teus justos juízos. Aqui está outra chave. Você encontrará isso em todo o Antigo Testamento, mas também, e não menciona os números necessariamente, no Novo Testamento. Mas você deve se lembrar que os hebreus do Novo Testamento ainda eram hebreus. E a maioria de suas práticas, eles continuavam com elas. Ok? Isso não foi apenas algo que Davi fez, isso é algo que a maioria dos hebreus fazia. 7 vezes ao dia eles paravam e agradeciam a Deus por suas bênçãos. E principalmente agradeciam a Ele por sua palavra. Agora pense sobre isso, porque temos que lembrar, a palavra dele não estava disponível para eles como está para nós. Ficava guardada em um pergaminho nas sinagogas, ok? Então você tinha que ir lá para ler. Agora, temos que lembrar que quando falamos sobre meditar, eles memorizavam isso quando criança. Memorizavam a Torá, ok? Pense nisso, os primeiros 5 livros, na verdade, principalmente os primeiros 5 livros. Mas eles tinham que memorizar isso. Antes de serem reconhecidos como uma parte da comunidade adulta, então eles eram treinados dessa forma. Eles tiveram que memorizar, principalmente porque eles eram uma nação. Em vez de uma civilização escrita, eles eram uma civilização oral. Portanto, eles tinham que memorizar. Agora, novamente, isso conecta com esse ponto. Não que eles podiam, eles esperavam que cada criança fosse capaz de memorizar a sua palavra, a sua Bíblia. Entende isso? E eles memorizavam. Por quê? Porque era esperado deles. Um dos problemas aqui está uma das situações que temos na igreja hoje e no mundo. Nós não desafiamos os jovens. Nós facilitamos tudo para eles e eles pensam, eu não quero nada difícil. Só que eles precisam ser desafiados. Não um esforço para chegar ao céu. Mas eles querem algo pelo qual devem se dedicar. E temos baixas expectativas. E quando
você tem baixa expectativa, você tem resultados baixos. Portanto, precisamos aumentar as expectativas. De fato, alguns anos atrás eu estava lendo um artigo em que perguntaram ao chefe da igreja mormon como você consegue que 89 ou 90% de todos os jovens mormons passem 2 anos no campo missionário. E é muito simples, ele disse, nós esperamos, é isso que eles ouvem, é esperado. Se ouvirmos um dos jovens dizer que está pensando em não fazer isso, todo mundo reage em choque. Por quê? Porque é esperado que quando eles se formam, eles vão passar 2 anos no campo missionário antes de ir para a faculdade. E é isso que se espera deles. No entanto, cristãos, podemos orar, ó Deus, chame meu filho como missionário. Não há nada sobre ser chamado como missionário. Não vemos esse chamado. A Bíblia diz, vá como um crente, vá. Quanto tempo você vai ficar pode ser debatido com Deus, se você quiser fazer isso. Mas não há nada sobre se você vai ou não. Ok? Então, você tem que determinar quanto tempo você vai ficar. Mas eu diria a todos, se você nunca esteve fora dos Estados Unidos ou fora do país, você precisa sair e ver o que é o verdadeiro evangelho. Porque você vai descobrir lá fora. Porque essas pessoas realmente têm que viver pela fé. Eles não têm hospitais, médicos, bancos a cada esquina onde eles podem ter outros deuses. Eu me lembro da primeira vez que eu fui à África e eles me disseram, irmão Curry, aqui confiamos em Deus ou morremos. Eu fiquei tipo, uau, nossas bênçãos aqui de muitas maneiras se tornaram nossa maldição. Porque aprendemos a confiar em outras coisas, então precisamos começar a aumentar a expectativa. Agora voltemos ao texto, 7 vezes ao dia. Pense sobre isso, irmão. Programe seu relógio, como eu disse, nós temos alguns de nossos líderes que já fizeram isso também. Especialmente porque seu telefone está quase sempre perto de você. Apenas programe um alarme. Programe 7 alarmes por dia e você pode determinar esses horários. Eles não precisam ser iguais ou esse tipo de coisa, mas programe seu alarme 7 vezes durante o dia para tocar e lembrá-lo. Agora eu vou parar e apenas louvar a Deus, porque vou dizer a você, as pessoas dizem, e se não for propício para isso, se eu estiver em algum lugar que, ok, deixe-me dizer, eu estava em Nova York, estávamos passando pela cidade, estávamos em uma fila de trânsito, porque eu estava dirigindo, tive que dirigir pela cidade, estávamos no trânsito, principalmente de táxi, e quando dava uma certa hora, cerca de metade deles parava e saía, eles apenas estacionavam, não iam, estacionavam, iam ao porta-mala, puxavam o tapete, ajoelhava-se na calçada ou ao lado do carro e se viravam em direção à Meca e começavam a rezar. E eles não se importavam, eles seguravam o trânsito, se não abria, pessoas buzinavam, eles não notavam nem um pouco. Isso é dedicação à sua causa, e é por isso que eles estão ganhando mais pessoas para a sua causa do que a maioria dos cristãos para a verdadeira causa, porque eles estão mais comprometidos. Eles têm mais disciplina. Eu admito que muito disso é por medo, mas ao mesmo tempo eles estão atraindo. É por isso que tantas pessoas estão sendo radicalizadas. Por quê? Porque eles têm disciplina. Eles estão sendo desafiados. Os jovens estão procurando por isso. Estão procurando por uma causa e a igreja não está dando para eles. Estamos agora, amém? Amém? Somos radicalmente salvos agora. Amém? É isso. Mas é aqui, temos que ir. Isso tem que ser para todo o corpo de Cristo. Sempre haverá um remanescente, mas isso tem que ser de todo o corpo. Temos que dar esse desafio, temos que definir o padrão. E a questão não é que estamos estabelecendo um padrão além do que a Bíblia define. Estamos definindo o que a Bíblia define, amém? Essa é a chave, porque se você for além disso, geralmente você entra no legalismo, mas quando você define o que a Bíblia diz, você está andando nos preceitos de Deus, e Ele diz 7 vezes ao dia eu farei isso. 7 vezes ao dia. No verso 165, grande paz tem aqueles que amam a tua lei, e nada os ofenderá. Agora observe, se você ama a lei de Deus, você vai meditar em sua palavra. E se você meditar, você vai ter muita paz. E nada vai te ofender. Não é como cristãos supostamente devem andar? Tornando-se inofensivos, amém? Muitos dizem, ele me ofendeu, estou ofendido.
Cresça. Você está tentando apontar o dedo para a pessoa que ofendeu você. Jesus disse, ofensas virão, certo? Então, não se ofenda. Você não pode controlar o que as pessoas fazem, você só pode controlar como você reage. Não se ofenda. Quando você se ofende, você aceita essa dor e isso te machuca. Não os machuca, isso te machuca. Eles seguem em frente e 10 anos depois você ainda está carregando essa dor. Agora, 1 Timóteo capítulo 4, verso 11, ordena essas coisas. Isso é Paulo falando com seu discípulo. Ordena essas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua juventude, mas sê tu um exemplo dos fiéis. Na palavra, na conversão, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Vê a lista. Você vê esta lista? Até que eu chegue, dedique-se à leitura, à exortação e à doutrina. Não negligencie o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição de mãos dos presbíteros. Medite aqui. Medite sobre essas coisas, no que? Em tudo o que ele disse. Fazendo essas coisas, mas note, parte do que ele disse foi na doutrina. Medite na doutrina. Medite nessas coisas. Entrega-te a ti mesmo inteiramente a elas. Inteiramente. Entregue-se completamente. Para que o teu aproveitamento, vejam só, aproveitamento nisso. Está aqui. Okay? Para que o teu aproveitamento apareça para todos. A palavra aqui, para meditar, significa resolver na mente, imaginar, meditar. Ou é traduzida como imaginar, meditar. Ok? No verso 16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nelas, porque fazendo isso salvará a ti como os que te ouvem. Não é simples? Novamente, meditando na palavra de Deus. Agora, vamos para a próxima página. Aqui está o exercício que queremos dar a você, e isso é algo que estamos falando sobre todas as noites, então você terá algo para fazer quando voltar para casa, porque algumas afirmações, ou o que as pessoas chamam de confissões, do livreto Reconhecendo o que está em você, se precisa de ajuda para fazer isso, nós temos esse livro, Reconhecendo o que está em você. Você as pega algumas delas desse livreto, você as lê, se concentra nelas, leia em voz alta, como ensinei, enfatizando cada palavra. E eu vou fazer isso daqui a pouco. Pense sobre como você pode cumpri-los no dia seguinte. O que você está fazendo? Você está se programando para fazer isso antecipadamente? Uma das melhores coisas que você pode fazer toda tarde, se você estiver em um trabalho, em sua vida diária, você deve ter 2 listas ou diários diferentes que você deve estar seguindo. Uma para o trabalho e outra para a sua vida. Em ambas, no final do dia, você deve escrever as coisas que precisa fazer amanhã. Primeiro, apenas anote. Depois volte, dê números, ordem, prioridade, reescreva. Não apenas deixe assim, reescreva para que você possa começar a olhar para ela e dizer, olhe, passe, veja o que deve ser feito. E você então se programa para que no próximo dia esse será o procedimento que você vai seguir. Faça a mesma coisa com a palavra de Deus, faça a mesma coisa de sua vida. Você diz, parece que eu vou fazer um monte dessas coisas. Sim, se você quer que sua vida mude, você terá que começar a meditar na palavra de Deus. E com isso você começará a mudar de ideia, renovar a mente e começará a funcionar da maneira que deveria funcionar. A maioria das pessoas, quando batem o ponto, pensa, meu dia acabou. É quando você deveria ir para casa e se concentrar possivelmente em, como eu diria, melhorar a si mesmo nas coisas de Deus, e que você começa a ler essas coisas, estudar, e tudo isso, e quando acorda pela manhã, se puder, tente acordar devagar, tente não usar alarmes barulhentos, aquela coisa barulhenta. Algumas pessoas dizem, é disso que eu preciso, se não tiver isso eu não acordo. Não tem essas coisas que começam a aumentar e ficam mais barulhentas, elas começam baixas e permanecem. Aqui é uma questão. Se você fizer isso regularmente, muito rapidamente, você não precisará mais de alarmes. Você vai acordar. Você vai olhar para ele, é
é um costume. Eu poderia dizer é como um hábito. Mas quando eu ainda fico deitado porque não preciso e começo a meditar nas coisas de Deus, estou de olho no relógio e tento alcançar o alarme antes dele tocar, é tipo um jogo. Eu tento alcançar ele, eu tento cronometrar da maneira certa, de qualquer maneira, sem alarmes agressivos, um pouco mais cedo, talvez até 5 minutos mais cedo. Não apenas pule da cama, tire um momento para notar seus primeiros pensamentos. Se você meditar sobre as coisas de Deus antes de dormir, esses primeiros pensamentos geralmente serão os pensamentos de Deus quando você acorda. Eu estou te dizendo mais vezes do que não na minha vida agora. Quando eu acordo de manhã, Deus já está falando comigo e o que acontece é que eu pego no meio da frase. Agora, o que isso significa é, ele já estava falando comigo, mas fiquei conscientemente ciente quando acordei que ele estava falando comigo, mas ele já estava no meu espírito trabalhando, porque ele tem comunhão com o meu espírito, amém? Ele não tem comunhão só com a sua alma, mas tem comunhão com o seu espírito. E quando você acorda, agora você reconhece e percebe que Deus estava falando com você. Você o pega no meio disso. Amém? Então você conscientemente se torna ciente disso. E o incrível é que, ao dormir com algo próximo a você, você pode pegar uma caneta e papel, não um tablet ou um telefone que você tenta digitar o que está pensando. Caneta e papel. Você tem que escrever, porque enquanto você escreve, fica com você. Você se lembra das coisas que Deus está dizendo a você. Amém? If you are considering partnering with us and would like to support our mission, please visit jglm.org/partners. Proceeds will go toward the cost of the television broadcast and our mission work around the world.